Oi, meninas. Vim aqui para falar de, acho que o livro mais difícil na minha caminhada de leitura bíblica ao longo dos anos sempre foi um livro difícil para mim. Eu coloquei lá no grupo, fiz um resumo do livro de uma forma muito otimista, né? Tentei trazer tudo que tinha de bom no livro, tudo que tinha de Deus, né? O que tinha ali que dava para a gente tirar dos ensinos ali. Coloquei um texto para vocês de uma forma clara, de uma forma mais tranquila, mais otimista, até mesmo para a gente conseguir digerir esse livro tão pesado, tão difícil, né? Na verdade, a gente vai lendo e vai engasgando, né? A gente vai se sentindo mal, a gente vai ficando com raiva, com tristeza, e para não causar isso, né, aqui a maioria tá lendo pela primeira vez, então por esse motivo eu fiz aquele texto mais ameno, só que eu não poderia deixar de falar com sinceridade sobre esse livro. É um livro extremamente importante. A gente acaba de terminar de ler o Pentateuco, né? A gente lê o Pentateuco, a gente vai para Josué, a conquista da terra prometida, a gente vê ali altos e baixos da nação, mas a gente vê a fidelidade de Deus, o abraço de Deus, a companhia de Deus, a direção que Deus dá. E aqui a gente cai num escuro absoluto. Esse livro, ele é o livro mais sombrio da Bíblia, na minha opinião. Ele é um livro que mostra realmente, assim, o fim, sabe? Como que fala? Degradação humana no âmago do ser humano, quanto o ser humano pode ser mal, quanto o ser humano pode ser baixo, pode ser brutal. Então esse livro é sobre isso. Josué acabou de morrer e no final do livro de Josué é tão interessante que ele lê a lei, né, com o povo. Ele dá as instruções, assim como Moisés fez. E a gente entra nesse livro com uma frase que eu até anotei aqui, que essa frase aqui, ela resume todo o livro de Juízes, né? Que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia direito aos seus próprios olhos. Então, durante todo o livro, é isso que nós vamos ver. Nós vamos ver um povo que está, cada um buscando o que cada um acha certo, cada um fazendo o que acha certo aos seus próprios olhos. Então, eles não buscam, nós vamos ver, claro, Deus levanta pessoas, Deus levanta juízes para defender, para cuidar, para guardar do povo, mas no geral são pessoas fazendo aquilo que eles acham certo aos olhos deles e não buscando os olhos de Cristo, não buscando a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, não a vontade de Cristo. Vocês entenderam? Mas então, a gente vai acompanhar durante todo o livro de Juízes um ciclo vicioso. Quem já leu aí já percebeu, né? Acontece um ciclo que vai se repetindo durante todo o livro, vai dando até uma agonia na gente. Que ciclo é esse? Começa com a idolatria, né? Primeiro o povo cai na idolatria, abandona o Senhor, começa a idolatrar os ídolos, começa a cultuar ídolos, começa a praticar as adorações, as abominações que as adorações de cada ídolo ali daquela população fazia, tinha como prática natural, né? E aí abandonam a Deus por completo, caem na idolatria e aí vem a servidão. Eles viram servos dos povos, eles passam a ser escravos dos povos e aí Deus permite que esses povos dominem sobre eles. E quando eles estão lá sofrendo, morrendo, né, de tanto trabalhar, sendo escravizados, eles clamam ao Senhor no desespero, lembram do Senhor, né, quando eles estão lá desesperados, sendo massacrados por outros povos, aí eles lembram do Senhor, clamam ao Senhor,
Deus, na sua infinita misericórdia, vai, busca o povo, levanta um juiz para salvar, para ir atrás, para resgatar o povo novamente. E aí o pessoal descansa, a terra tem paz, Deus dá paz por meio desse juiz que liberta o povo. A paz reina por um tempo. Assim que o juiz morre, morreu hoje, amanhã eles voltam para o passo 1. E assim vai. Idolatria, servidão, clamor, juiz, paz. Idolatria, servidão, clamor, juiz, paz. É idolatria, abandona a Deus, aí clama a Deus no momento de desespero, Deus vem, levanta o juiz salva, traz a paz, Deus dá a paz ali para eles durante um tempo. O juiz morre, eles voltam para o passo 1 e assim vai se repetindo durante todo o livro. Só que uma coisa muito interessante, até anotei aqui em algumas passagens, é a gente observar a diferença entre o tempo de servidão e o tempo de paz, né? Então a gente vê o tanto que o amor de Deus é incrível e maravilhoso, porque eu anotei aqui só para a gente ter um contexto, ó. Na Mesopotâmia, eles foram escravizados por 8 anos. Deus levantou Otiniel e eles tiveram paz por 40 anos. Então, pensa, 8 anos de escravidão, 40 anos de paz. Aí ele morre, aí vem Moabe. Os moabitas escravizam eles por 18 anos. Começou com 8, depois foi para 18 anos. Aí Deus levanta Eude e a terra tem paz por 80 anos. Eude morre, Canaã vem, escraviza eles por 20 anos. Deus levanta Débora e Baraque, dá paz por 40 anos. Então, é sempre a paz, o tempo de paz dado por Deus excede muito o tempo de escravidão que eles estavam ali servindo aos povos. Midian, quando os midianitas escravizam eles, 7 anos de servidão, Deus levanta Gideão, dá 40 anos de paz. E, por último, e o que eu fiquei intrigada, né, é que os filisteus, quando eles dominam sobre o povo de Israel, eles dominam eles por 40 anos. E é o único povo que o tempo de paz foi menor do que o tempo de escravidão, porque depois que Deus levanta Sansão e acontece toda aquela história que nós vamos comentar mais pra frente, apesar de eles terem ficado 40 anos sendo escravizados por ele, sendo, não é só escravizado, mas sendo diminuídos, molestados, né, perseguidos por eles, e aí só tem 20 anos de paz. Esse é o único que é menos, que enquanto os outros são bem mais anos, vai ser 20 anos de paz. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de alguns aqui, eu escolhi alguns, né, não vou falar de todos os juízes, mas escolhi alguns aqui pra gente começar. Vamos falar dos mais problemáticos. O que acontece, gente? É incrível como... por isso que eu falo, não tem como não acreditar na Bíblia, porque se a Bíblia fosse um livro de homens, igual tem gente que defende, que foi escrito por homens, né, não é um livro sagrado... sinceramente, se eu tivesse a opção de escolher falando do povo, da minha fé, do que eu creio, do povo que me representa, eu escolheria só as coisas boas, né? Se alguém me perguntar, eu não vou falar que eu sou chata, que eu sou insuportável, né? Eu sou briguenta, eu sou... Só falar coisa ruim, eu sou orgulhosa, eu sou difícil de lidar. Não, eu vou buscar minhas qualidades, eu vou buscar aquilo que eu tenho de melhor, para falar, não, eu sou uma pessoa que sou comunicativa, eu gosto de trabalhar em equipe, eu me dou bem com a maioria das pessoas, sou eclética, né? Geralmente, a gente não vai pegar os nossos podres e expor. E a Bíblia faz isso. Ela expõe o pior, ela expõe o lado sombrio, a podridão do ser humano, totalmente, em todo lugar. Gente, a gente vê as mazelas de Abraão, a gente vê os erros de Abraão, a gente vê os erros de Davi, a gente vê os erros de Isaac, a gente vê os erros de Ló, a gente vê todos os homens ali, a gente vê Elias, Isaías no momento de desespero, a fraqueza deles, bem como as coisas boas, mas Deus mostra, Deus expõe.
Então, começa aqui com Gideão, que eu vou falar. Ele vai, né? Deus chama ele. E aí tem aquela coisa, aquela conversa dele com Deus, né? Pede sinal e tal, mas aí ele vai, corajoso, né? Ele vai pra batalha, crendo, com fé e coragem, e toma posicionamento, chama as pessoas, acredita no que Deus está fazendo, é totalmente guiado por Deus naquela batalha que é muito surreal, né? Você vencer um exército com trombeta, cântaro, quebrar cântaro, tocar trombeta. Então, assim, ele foi totalmente instruído e guiado por Deus e obediente. Porém, no final, quando tudo deu certo, quando Deus deu a vitória, trouxe a paz, o que ele faz? Ele manda juntar um monte de ouro, um monte de objetos de ouro, derrete, manda fazer um éfode, né? O éfode, ele é uma roupa, sabe? Uma roupa sacerdotal, como se fosse uma capa que os sacerdotes colocavam. E aquilo vira uma pedra de tropeço para a própria família de Gideão. Primeiro que o povo começou a idolatrar aquilo lá depois que Gideão morreu. Porque eles começaram a idolatrar. Porque para que ele foi fazer aquele éfode? Deus não mandou ele fazer aquilo, né? Era uma capa sacerdotal de ouro. E aí primeiro ele fez isso. Aí depois o povo começou a idolatrar aquilo quando ele morreu. E quando ele morreu, os filhos dele... E aí a gente tem aqui o filho dele, né, Abimeleque, não se esqueçam desse nome, meu Deus do céu, o filho da concubina, né, gente? Ô, Senhor, um filho fora do casamento, tá? Ele era casado e ele pegou essa concubina para ele, teve um filho, e esse rapaz, esse Abimeleque, foi lá e matou 70 dos seus irmãos. Tá? Ele matou todos os irmãos que ele tinha, porque Gideão teve 70 filhos, né? 70 filhos, esbanjou na mulherzada lá. Tinha sei lá quantas esposas, teve 70 filhos, e o filho que ele teve com a concubina matou 70 filhos para ir ao poder, foi ao poder, né? Assim, pessimamente, e o povo se rendeu à idolatria por causa desse éfode que ninguém mandou ele fazer. Enfim, esse foi o final do legado de Gideão. Olha o tanto que é triste, né? A pessoa é levantada por Deus, faz tudo certinho, vai lá, ganha, e no fim da vida acontece isso, né? É parecido que a gente vê com Salomão também, mas isso é para outro assunto. Depois a gente tem o Jefté. Gente, nunca esqueci de Jefté. A primeira vez que eu li a Bíblia na minha vida, eu fiquei muito impactada com essa história de Jefté. Eu falei, meu Deus do céu, como que a pessoa faz uma coisa dessas, né? Ele é aquele, para quem não tá lembrando aí, ele é aquele homem que fez um voto com Deus. Aqui a gente entende que ele tem uma visão distorcida, uma compreensão distorcida de quem Deus é. Porque ele foi fazer esse voto com Deus, assim, nada a ver, né? Um voto de matar a primeira pessoa que ele encontrasse quando ele chegasse em casa, gente. E aí quem vem abraçar ele quando ele chega em casa? A filhinha dele. A filha dele, uma moça, vai até ele toda alegre, feliz, porque ele tinha ganhado a batalha, chegou vitorioso. Aí ele fala, tem que te matar, porque eu falei pra Deus que eu ia matar a primeira pessoa que eu visse, né? E ele mata a filha. Então, assim, é um absurdo isso, mas aconteceu. E depois a gente tem Sansão, né? Que é o mais famosinho da Bíblia, todo mundo sabe a história. Mas é muito ruim, é muito chato ver como Sansão é egoísta, né? Como ele age de forma totalmente fora da vontade do Senhor. Ele foi, sim, escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus, recebeu um dom dado por Deus para ser juiz de Israel, para liderar o povo. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Ele vivia por vinganças pessoais e prazeres carnais. Essa era a questão dele. Ele via alguém ele queria, ele via uma mulher que queria, ele não ouvia pai, não ouvia mãe, não ouvia a Deus, não ouvia a palavra, né? E fazia o que ele queria, o que ele bem entendesse. E aí a gente vê aqui que tem uma questão bem interessante, que a força dele era realmente um dom dado por Deus, foi um dom dado por Deus, né? Mas a falta de caráter dele levou ele à escravidão. Então aqui, né, com essa história de Sansão, a gente aprende que Deus usa, sim, pessoas imperfeitas. Deus não usa pessoas perfeitas, né?
A gente sabe que ele faz é capacitar cada um. Ele não pega uma pessoa pronta, ele capacita, ele usa os imperfeitos, né? Todos que ele usou na Bíblia têm falhas, mas uma coisa que a gente aprende também é que os erros cometidos, né? As falhas cometidas por essas pessoas, elas cobram preço, né? Elas têm consequência. E aí a gente vê que às vezes o preço é bem alto. No caso de Sansão, ele pagou com a própria vida, né? Porque foi o único jeito. Quando ele se arrependeu, ele já estava lá, cego, escravo, sendo bobo da corte dos filisteus, e ele pediu a Deus para que ele pudesse ter um último momento ali de força para destruir o templo ali onde os filisteus estavam, né? Mas aí ele foi junto, né? Então, assim, foi um preço muito alto pela arrogância dele, pela falta de caráter dele. E o fundo do poço, né? Uma vez alguém me mandou um sticker daqueles do WhatsApp, né? Falando assim, eu não sabia que o fundo do poço tinha subsolo. Eu achei assim, meu Deus, que desespero, né? E é aqui, ó, o subsolo do fundo do poço é a história da concubina do Levita, né? Que tá bem nos capítulos finais, ali no capítulo 19 do livro de Juízes. Eu acho que não tem um que nunca ouviu essa história. Se você nunca leu, você vai se surpreender, vai se assustar, vai ficar com muitos sentimentos aí. É uma história intragável, é uma narrativa doentia, horrível, brutal, é uma atrocidade sem tamanho. E o pior de tudo é que eu gostaria de falar assim, sabe? Ah, é uma fábula, ai gente, isso aqui é algo, né, pra gente pensar, pra gente refletir, mas não. Foi algo que aconteceu e é algo que acontece nos dias de hoje, infelizmente, em todos os lugares, em todas as esferas acontece, né? Então, aqui a gente tem, eu acho que uma das histórias mais brutais da Bíblia, que é uma história de um levita, que era para ser levita, né, gente? Aqui a gente sabe que os levitas eram pessoas escolhidas por Deus para tomar conta das coisas de Deus, né? Tanto que eles não recebem herança na terra, a herança deles é o Senhor, é fazer o trabalho do Senhor, servir ao Senhor, ajudar o povo a continuar fazendo o que era sagrado, se consagrando, sendo separado por Deus. E esse levita aqui, ele está totalmente vivendo de forma longe da vontade de Deus. A gente vê o caráter dele o tempo todo, uma pessoa egoísta, uma pessoa arrogante, que não está nem aí para Deus, que não tem nada de Deus nele. E ele tem essa concubina, a Bíblia fala que eles estavam juntos e algumas versões falam que ela se aborreceu dele e foi para casa do pai, voltou para casa do pai. Outras versões falam que ela adulterou contra ele. Então, tem essas duas versões aí, mas o fato é que houve alguma coisa que fez com que essa mulher voltasse para casa do pai. E aí, depois de 4 meses sem essa mulher, ele resolve ir atrás do pai, atrás dela na casa do pai. Ele vai e aí, quando ele chega, o pai recebe ele com muita alegria. Essa alegria é muito enfatizada, é muito enfático. Como o pai é alegre, sorria e é generoso e oferece banquete, vinho e aquilo outro e fica. Aí o homem fica um dia, fica 2 dias, fica 3 dias e o pai parece que não quer que ele vá embora, sabe? Quer adulando ele, fazendo tudo que ele gosta, o que ele quer para ele ficar. Ali a gente já começa a ver meio que um desespero, né? Um pai desesperado, um pai pensando assim, não leva minha filha de volta, não leva. Aqui a gente já começa a ver que tinha alguma coisa errada, que o pai sabia que ele não era uma boa pessoa, que ele não estava fazendo bem para a filha dele. A gente não sabe do que ela fugiu da casa dele, né? Mas essa generosidade não é normal, não é algo normal, não é algo que a gente vê nos outros, porque assim, a questão de hospitalidade na Bíblia, ela é muito forte, ela é mandamento, né? O povo de Deus, eles têm um mandamento, eles são obrigados a ser hospitaleiros, a tratar bem as pessoas, os estrangeiros, isso está na lei. Só que em nenhum momento da Bíblia a gente vê alguém tratando outra pessoa dessa forma, sabe? Com tanta querendo que fica mais um dia e cuida e faz isso, faz aquilo, insistindo mesmo para que ele ficasse.
Até que um certo dia, ele fala que vai, põe na cabeça que vai, o pai pede para ele dormir e ir de manhã, né, que é melhor sair de madrugada, faz a viagem durante o dia, e ele não ouve, ele insiste em ir aquela hora mesmo, já estava de tardezinha, eles começam a andar, vai ele, um moço que trabalhava para ele, a concubina. E aí o moço que estava com ele fala, vamos hospedar em Jebus, né? Que era uma cidade lá que na época ainda não tinha sido tomada pelos israelitas, ainda era uma terra que pertencia a outro povo, né? Não era do povo de Deus, digamos assim. E ele falou, não vamos nos hospedar lá, porque querendo dizer assim que ele é um levita, que ele é uma pessoa que serve a Deus, como que ele vai hospedar num lugar onde não tem povo que teme a Deus? Vamos lá para outra cidade, vamos para a cidade de Beá, que é onde o povo adora a Deus. Isso na concepção dele, de legalista, né, gente? Aqui a gente sabe que ele não tem nada de Deus, ele não professa a fé dele em Deus, ele não tem absolutamente nada de levita, no sentido verdadeiro da palavra, ele simplesmente está sendo legalista, dizendo que, não vou ficar igual nós hoje podemos falar, porque eu sou crente, não vou me misturar com tal pessoa, não vou entrar em tal lugar porque eu sou cristã. E da mesma forma ele fez isso, só que de uma forma muito da boca para fora, né? E aí ele seguiu adiante, foi ficando tarde, foi ficando muito escuro, muito noite, e eles acabaram chegando nessa cidade de Beá e ficaram sentados lá na praça, não achou ninguém para dar lugar para eles. À noite, passando um senhor, viu ele sentado e perguntou para ele o que você estava fazendo aqui, de onde ele vinha. E é tão interessante que ele é muito arrogante, ele se acha, ele começa a falar quem ele é, as coisas que ele tem, o que ele possui, e que ele tem tudo para os animais, que ele não precisa de nada, ele só precisa de um teto para dormir. E aí esse homem fala para ele, vamos para minha casa, e esse homem fala assim, tão somente, quase todas as bíblias que eu já li, ele fala dessa forma, tão somente não dorme na praça, né? Ele fala para ele, não, tipo assim, faz o que você quiser, mas não durma na praça, não durma na rua. E aí esse homem chama para casa, eles vão, e lá eles têm banquete, eles bebem, eles ficam felizes, estão lá se divertindo, enchendo a cara. Quando é fé, os homens daquela cidade, vários homens da cidade vão bater na porta da casa daquele homem, pedindo para tirar o homem que chegou lá, que eles queriam fazer sexo com ele, né? Ele deixa isso bem claro, que eles queriam abusar daquele homem. E aí o dono da casa oferece, fala, não, pelo amor de Deus, não cometam tal crime em Israel, né? Tipo, não cometam tal crime contra esse homem. Nossa, é um crime que vocês estão querendo cometer, ter relações sexuais com esse homem. Eu tenho a minha filha virgem aqui, a minha filha, e tem a concubina dele, que eu dou para vocês fazerem o que vocês bem entenderem, mas tão somente não toque nesse homem, não faça nada com esse homem. E o engraçado é que ele fala que tem a filha e tem a concubina, mas o cara joga a concubina, né? O levita joga ela para fora. Ele toma ela e joga para fora. Ele vai na casa do pai dela buscar ela e na primeira oportunidade ele se livra dela de como se fosse um nada, um objeto. Ele pega e joga ela para fora. E os homens daquela cidade violentam ela, estupram ela durante a noite inteira. Passa a noite inteira um estupro coletivo, eles fazem tudo que eles podem até matá-la. Ela tá à beira da morte quando ela consegue chegar na casa onde o homem tá, o levita tá. A única coisa que ela consegue é chegar na casa. Tipo, ela cai, eu imagino a mão dela, porque fala que a mão dela tava, tipo, como se fosse assim, na sacada da porta, assim, da entrada, né? No portão. E aí ela cai lá e morre. E o levita dorme tranquilamente a noite inteira. Ele dorme, a cidade inteira dorme, todo mundo dorme. Feliz da vida, tranquilo, ninguém preocupado com ela. Ele acorda de manhã e sai lá fora, vê ela deitada no chão e simplesmente fala assim, vamos, levanta, vamos. E ela não se mexe, não levanta. Aí ele chama de novo, aí ela não se mexe, ele vê que ela tá morta, ele pega ela, põe na carroça, né, no cavalo, no lugar que ele estava lá, eles vão embora, e aí ele tem uma brilhante ideia de esquartejá-la em 12 pedaços e mandar um pedaço para cada tribo de Israel, falando, nunca se houve tal crime em Israel, pedindo vingança, né? E ele não conta a história toda, ele não fala que foi ele, o próprio, que jogou ela para aqueles homens matassem ela e massacrassem e
tratassem ela com tal atrocidade. Ele não fala, ele só pede vingança. Ele não, gente, em nenhum momento a gente vê tristeza nesse homem, arrependimento, nada. Ele não está nem aí para ela. Ele só fez isso como um ato de vingança porque ele está sentindo que ele foi defasado, sabe? Como ele perdeu uma propriedade que era dele e alguém tomou, e agora por causa desse roubo ele vai fazer justiça, ele vai buscar justiça, ele vai buscar vingança. É única e exclusivamente isso, porque todas as vezes que a gente vê arrependimento na Bíblia, a gente vê rasgou as suas vestes. Então, rasgou as suas vestes, passou pó na cabeça, caiu no chão, chorou, pranto, lamento, isso é sinal de arrependimento. Pranto, choro, lamento, rasgar vestes, passar pó na cabeça, isso é sinal de arrependimento. Agora, ele não fez nada disso. Ele não chorou, ele não rasgou vestes, ele não fez nada. Ele olhou pra ela, chamou ela pra entrar, ela não entrou. Ele viu que ela tava morta, ele esquartejou ela, mandou pra todo mundo e falou, vamos vingar. Vamos vingar. E aí, o que aconteceu isso? Isso trouxe uma guerra civil. E desencadeou uma guerra civil. E essa guerra foram irmãos matando irmãos. E aí, nesse massacre, né, de irmão matando irmão, a gente percebe uma coisa que fica muito gritante. Israel se tornou igual às nações que era para eles terem expulsado. Por isso Deus era tão enfático no começo, expulsem todos, mate a todos, elimine a todos, porque não era para que essa cultura viesse sobre eles, para que essa cultura dominasse sobre eles e eles se tornassem esse povo. Esse era o medo de Deus e foi exatamente o que aconteceu, né? Eles acabaram se tornando com aquela mentalidade e isso aconteceu. Então, a gente termina, né, a gente termina o livro com esse sentimento, porque essa história horrenda, horrorosa, nojenta, absurda, revoltante, tá bem no final, né, nos últimos capítulos ali, e a gente acaba, sem querer, percebendo que o livro, ele dá um diagnóstico da alma humana. Que diagnóstico é esse, né? O diagnóstico de que se a gente fizer aquilo que a gente acha certo, a gente vai errar, a gente vai para o pior caminho. Se a gente fizer aquilo que a gente acha certo, que os nossos próprios olhos acham que é o certo, sabe? Não existe isso de seguir o que eu acho certo. Quando nós seguimos o que a gente acha certo, a gente só se destrói, a gente está indo para o caminho de destruição de nós mesmos. Nós estamos caminhando para a nossa própria destruição. Então, o livro, ele deixa isso bem claro, que nós não devemos seguir o que a gente acha que é certo. A gente tem que seguir o que a Bíblia diz, o que Deus fala que é certo, né? Os evangelhos nos conduzem ao Senhor. Então, é muito abrupto, né? O final, assim, e fica um vazio, um vácuo no coração da gente quando a gente termina de ler. E o sentimento que eu tenho ao terminar de ler Juízes, gente, é tipo um clamor por um rei, pelo rei verdadeiro, sabe? Por Jesus. O clamor por Jesus, a vinda de Jesus, o Messias, o clamor pelo rei verdadeiro. Parece que fica um vácuo, um vazio tão grande, uma tristeza tão grande, um desespero tão grande, que só um rei justo com coração puro pode trazer novidade de vida, pode trazer transformação, pode trazer algo diferente para essa nação. E é isso que eu sinto, né? Eu sinto que em Juízes a gente vê que a paz que Deus dá, que excede muito, né, os tempos de escravidão, é um presente de Deus. A paz que Deus dava quando ele levantava juízes era um presente que ele estava dando para a nação. Mas a servidão deles era a escolha deles. Eles escolhiam servir, eles escolhiam cair na servidão, na escravidão. E é isso, o livro de Juízes é isso, não tem como ser, né? Eu já fiz a parte do lado do advogado do diabo lá no grupo, né? Fazendo aquele texto mais ameno, mas é isso. E aí eu queria deixar uma pergunta também, né? Já que eu deixei nos últimos vídeos, eu queria saber de você, no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida. Você tem seguido o que você acha certo? O que é certo aos seus próprios olhos? Ou você tem pedido a Deus, Senhor, o que é certo? O que fazer? Você tem pedido a Deus orientação para as decisões que você tem que tomar? Ou você tem tomado decisões por conta própria?
porque você acha que é certo, porque você acha que é o melhor, né? Eu acho que o caos de Juízes, ele nos ensina que a liberdade sem princípios é o caminho mais curto para a escravidão. A liberdade sem princípios, sem valores, sem limites, ela é o caminho mais curto para a escravidão, para a nossa própria escravidão. E hoje a gente tem muitos tipos de idolatrias, muitos tipos de escravidão e muitos tipos de servidão. Nós estamos procurando com as nossas próprias mãos, muitas vezes, nos escravizar. Então, minha oração para você hoje é que você se livre de tudo que te faça pecar, se livre de tudo que está te escravizando, que está te fazendo servir até mesmo seu ego, a si mesma, e que Deus liberte você e traga a vontade dele para sua vida, que você possa, a partir de hoje, buscá-lo em primeiro lugar, buscar tomar suas decisões baseadas na vontade dele, no que ele acha que é certo e não no que você acha que é certo. Amém? Que nós possamos todas buscar, né, a solução no Senhor, em Deus, em oração, em comunhão com ele.